A infecção por HPV é hoje a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Estima-se que 8 em cada 10 pessoas sexualmente ativas terão contato com o vírus ao longo da vida. Apesar de frequente, ele ainda é cercado de dúvidas, tabus e muita desinformação. E além disso, ele pode sim evoluir para lesões graves e diferentes tipos de câncer. Como reconhecer, como prevenir, como tratar e o que a gente precisa saber para se proteger? O HPV é o tema do Fala que eu te ausculto de hoje. Olá, você está assistindo ao Fala que eu te ausculto, o podcast do curso de medicina da PUC Minas Poços de Caldas. A ideia desse podcast é criar pontes entre quem ainda está em formação e quem já atua na área da saúde, para troca de experiências e contribuir ainda mais para a formação dos estudantes. Eu sou Bruno Batiston, jornalista, técnico de simulação realística da universidade, e hoje estamos recebendo a doutora Ângela Campos, que é professora aqui do curso de medicina da PUC Minas Poços de Caldas, e a estudante do 12º período, está quase formando, Thaís Quinteiro. Thaís, Ângela, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. A gente está aqui hoje, então, para falar sobre o HPV, Professor, antes da gente falar mais sobre a doença, queria que você contasse para quem está nos assistindo um pouco da sua especialidade, inclusive no campo da docência, Qual que é a área que você mais atua? Conta para a gente um pouco mais disso. Tá, eu sou ginecologista e obstetra de formação, e aqui no curso eu tenho atuado nas disciplinas que estão relacionadas à saúde da mulher. Desde o primeiro período até o 12º, os alunos vão passando por mim no primeiro período, depois no meio do curso e depois no último ano. Bom, e aí então sobre o HPV, que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje. A sigla é para papilomavírus humano, correto? Correto. Como a gente falou, é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. O que a gente sabe em linhas gerais sobre esse vírus e sobre como ele atua hoje em dia? Primeiro, existem mais de 100 tipos de HPV. Esses HPVs, cada tipo tem características diferenciadas e existem HPVs que não têm capacidade de produzir câncer. E tem HPVs que têm capacidade de produzir câncer. Esses são os que são alvo da nossa maior atenção. É importante a gente saber que os HPVs que não produzem câncer, eles podem produzir verrugas. Eu gosto de contar até sobre as crianças que às vezes dão uma verruguinha na ponta do dedo, E a mãe fala assim, é porque apontou para a estrelinha e dá uma verruguinha. Então, às vezes são lesões transitórias, são produzidas por HPV, mas não são HPVs que vão produzir câncer, por exemplo. É importante a gente saber disso, até para não gerar uma sensação de pânico, A gente tem que ter atenção a esse vírus, mas ele também, muitas vezes, então ele vai ser inofensivo. Vai ser inofensivo. E, inclusive, os que são ofensivos, os que são capazes de produzir câncer, eles são capazes de ficar no organismo do hospedeiro sem provocar absolutamente nada. E o hospedeiro vai eliminar esse vírus num prazo de 18 a 24 meses. Então, é importante, porque você colocou isso aí no começo, é importante a gente ressaltar que sim, quase 100% das pessoas sexualmente ativas, elas vão ter contato com HPV em algum momento da vida. E essa infecção, mesmo que seja por um tipo de HPV capaz de produzir câncer, essa infecção será transitória. E na maioria das pessoas, o HPV, mesmo que seja esse, que a gente classifica como de alto risco, porque eles têm um potencial oncogênico, ou seja, eles estão ligados à produção de câncer, mas mesmo esses vão ficar ali no organismo do hospedeiro sem causar absolutamente nada. E a maioria das pessoas vai eliminar o vírus num período de 18 a 24 meses. Existe uma porcentagem de pessoas que tem uma característica imunológica. Essa característica é da constituição daquele indivíduo.
Mas é uma característica que propicia a permanência ou persistência do vírus. Nessas pessoas em que o vírus pode persistir, é possível que o vírus consiga produzir alterações nos tecidos, e nós preocupamos especialmente com o colo uterino, por ser o local de maior incidência dessas alterações, e aí o vírus pode, se essas alterações não forem detectadas, não forem removidas, essas pessoas podem, essas mulheres, né, podem ao longo do tempo evoluir depois de alguns anos para um câncer de colo uterino. Interessante você pontuar isso, porque de fato acho que quando a gente fala do HPV, né, não sei se é comum mesmo, mas o que as pessoas mais associam muitas vezes é a questão do câncer de colo de útero, Isso, né? câncer de colo de útero. Que é uma possibilidade, então, né? É o mais comum, né? Que a gente encontra, assim, mas não necessariamente a pessoa vai desenvolver. Sim. E é um câncer de evolução lenta, por isso que é bom detectar lesões graves antes, para que a gente possa acompanhar elas não virem, de fato, um câncer. Né? E também ressaltar que não é genético, né? São alterações genéticas na célula, que a gente pode ter e vir a desenvolver, mas o HPV é um vírus. Então, Sim. é um vírus que causa alterações celulares, porque às vezes quando a gente pergunta histórico do familiar de câncer, a pessoa fala, não, minha mãe teve câncer de colo de útero. Mas isso significa que eu possa ter predisposição a ter. Exato, isso é importante. Não tem relação familiar. É importante a gente saber, eu sempre falo isso, eu acho que é uma falha nossa, né, como profissionais, a gente não dá uma exatidão do motivo pelo qual a gente colhe o exame preventivo ou o exame de Papa Nicolau. O que a gente está procurando no exame de Papa Nicolau? A gente está procurando sinais da ação do HPV. Esses sinais da ação do HPV podem ser sinais leves, que não têm maior importância, mas podem ser sinais compatíveis com o que a gente classifica como lesão intraepitelial de alto grau. E essa lesão, ela é intraepitelial, então isso significa que essas alterações, elas estão dentro da célula. Então isso não é nada que você veja a olho nu. Então, quando eu examino uma mulher, que eu vou colher o Papa Nicolau, eu vejo o colo e, se tiver essa lesão intraepitelial de alto grau, eu não vou ver isso a olho nu. Por isso que a gente vai colher material do colo, colocar na lâmina, isso vai ser visto no microscópio. Das lesões de alto grau, lembrando então que essa lesão não é macroscópica, né? Das lesões de alto grau, de cada 10 mulheres com lesões de alto grau, vamos supor que eu não faça nada por nenhuma delas. 7 não vão ter nada, mesmo com esse tipo de alteração. Mas 3, com o passar dos anos, elas vão evoluir para o câncer de colo. Então, quando eu detecto uma lesão intraepitelial de alto grau, eu não sei se essa mulher estaria entre essas 7, que isso não daria em nada, ou entre essas 3, que vão evoluir com o passar dos anos para um câncer de colo. Esse é o ponto que nos permite prevenir o câncer de colo. Por isso que a gente chama de exame preventivo, porque se eu encontro uma lesão intraepitelial de alto grau, sim, ela é causada por HPV, HPV oncogênico, né, que tem potencial de gerar câncer, mas eu tenho a possibilidade de remover essa lesão. Já que eu não tenho como prever como seria a evolução dessa mulher, então, qual é, à luz do conhecimento atual, qual é a nossa conduta diante de toda lesão intraepitelial de alto grau? Remover aquela áreazinha do colo que está apresentando essa alteração. E com isso eu faço a prevenção do câncer de colo. Então, eu imagino, por tudo que vocês estão compartilhando, esse é um tipo de... mesmo vamos pensar no caso em que realmente, de fato, evolui para a doença, né, para um câncer. Mas muitas vezes, então, a gente não vai ter uma paciente que vai estar... com características de sintomas ou queixas. A gente, às vezes, não vai ter nenhuma manifestação sintomática e vai ser pelo exame periódico, preventivo, que vai se notar isso. E aí, qual que é a frequência ideal, então, para fazer esses exames periódicos? Qual que é a periodicidade?
a partir dos 25 anos. Antes disso, não tem nenhuma vantagem de ser feito. E com 2 anos seguidos, um exame com resultado normal passa a ser a cada 3 anos, tá? Dos 25 aos 64. Com 2 anos consecutivos, o exame normal passa a ser de 3 em 3 anos. Perfeito. A gente não tem, mesmo nos casos em que isso evolui para o câncer, se não me engano, é um câncer que não tem uma característica de uma evolução muito rápida em geral também, né? Bruno, vamos voltar um pouquinho e deixar muito claro que o Papa Nicolau não é um exame para detectar câncer. Tá, Porque ele é um exame para detectar lesão intraepitelial de alto grau. perfeito. Então, a lesão intraepitelial de alto grau é que tem um potencial, em 30% dos casos, de evoluir para câncer. Sim. Então, a lesão intraepitelial de alto grau, ela é completamente assintomática. A mulher não tem nada, corrimento, sangramento, dor, não tem nada. Tem alterações microscópicas no tecido do colo uterino. Então, isso é muito importante, sabe? Porque a gente estava falando que a gente, às vezes, não deixa claro para a mulher para que serve o Papa Nicolau. Aí fica uma ideia vaga. Se você perguntar para qualquer pessoa para que serve o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, eles têm uma ideia de que é alguma coisa relacionada ao câncer de colo. Então, se eu falo para uma mulher, olha, seu Papa Nicolau veio com uma alteração, o que ela vai pensar em primeiro lugar? Vai pensar no câncer. Câncer, né? E o exame de Papa Nicolau, ele não é um exame para detecção de câncer. Graças a Deus, o câncer de colo nos dá essa chance. Ele é precedido de uma lesão, que é essa lesão intraepitelial de alto grau, que me dá a chance de remover e fazer a prevenção do câncer. Então, as mulheres que fazem com a periodicidade recomendada, que é o que a Thaís falou, né? Faz 2 anos seguidos, o exame está negativo, pode passar a fazer de 3 em 3 anos. A cada 3 anos faz 2 anos seguidos novamente. Fala 3 anos. Sempre importante. Eu acho que assim, quando uma mulher já vem com o diagnóstico de câncer, em algum momento a gente perdeu essa mulher. Que ela não passou por nós quando ela tinha lesão intraepitelial de alto grau. Daria para ter observado isso em algum momento. É importante a gente, exatamente, é importante a gente ressaltar também o seguinte: essa história, né, ela corresponde a 80% dos cânceres de colo, uma lesão de alto grau precedendo em muitos anos o câncer. Mas, infelizmente, em 20% dos casos, o câncer de colo ele é de instalação súbita e evolução rápida. Ele foge a essa história que nos dá a chance de prevenir. Então, a gente tem que lembrar que o câncer de colo, então, é prevenível em até 80% dos casos, porque 20% tem um comportamento diferente. E qual é a nossa grande expectativa para todos os cânceres de colo de útero, para todas as lesões de alto grau? A vacina. Então, o Brasil iniciou a vacinação dos nossos adolescentes, 9 aos 14 anos, em 2014. Então, nós já estamos aí com 11 anos de vacinação. E a vacina, então, é muito importante porque ela vai mudar completamente a história do câncer de colo, a exemplo dos países onde ela já foi adotada e que tem mudado bastante essa ocorrência. Então, o câncer de colo é causado pelo HPV. O HPV é passível de prevenção através de vacina, então é uma prevenção mais eficiente, né, do que fazer o exame de Papa Nicolau. E eu gostaria de falar também que nós estamos fazendo uma transição, né? O nosso rastreio não vai mais ser através do exame de Papa Nicolau como primeiro exame. A exemplo de outros países, o exame que será acolhido daqui a um tempo, né? O Brasil está em processo de migrar para essa nova proposta. O que nós vamos fazer, o exame que será feito é pesquisa de HPV de alto risco no colo uterino. A coleta é igual colher o Papa Nicolau, para a mulher não vai mudar, a coleta é igual.
Mas o exame que será feito será diferente, será a pesquisa de HPV, porque olha só, o que eu estou procurando no Papa Nicolau? Estou procurando lesão intraepitelial de alto grau. Quem pode ter lesão intraepitelial de alto grau? Somente as mulheres que tiverem HPV no colo uterino. Então, se eu faço uma pesquisa de HPV e essa pesquisa vem negativa, eu não tenho que colher citologia, colher o Papa Nicolau dessa mulher, porque se ela não tem HPV, não vai ter lesão de alto grau. E a vantagem do rastreamento através da pesquisa por HPV em relação à pesquisa ao rastreamento pela citologia é que, diante de uma pesquisa negativa para HPV de alto risco, essa mulher pode ficar 5 anos sem fazer exame nenhum. Ela só vai repetir esse exame daí 5 anos. Então, na rede privada, nos planos de saúde, esse exame já é coberto. Então, há 3 anos, a gente, em consultório, já mudei o rastreamento, seguindo os protocolos que estão sendo usados já em outros países. A gente colhe como primeiro exame a pesquisa do HPV. Ele passa por uma análise laboratorial depois, então, é isso? Vai ser feito PCR para saber, tem HPV, não tem HPV. Tem HPV de alto risco? Aí sim, eu vou querer a citologia, que é o Papa Nicolau, vou querer fazer outros exames. Porque ter o HPV também não significa nada, porque como a gente disse, o HPV pode estar ali presente, mas sem causar nada. Então, se o HPV está presente, o que eu quero saber agora? Ele está causando alguma lesão intraepitelial ou ele só está ali e o Papa Nicolau dessa mulher está normal? Então, o rastreamento está em fase de uma migração de um exame para outro. Isso é muito interessante a gente pensar nisso que você falou agora, porque também acho que para as pessoas em geral é importante essa compreensão de que a medicina está evoluindo o tempo todo, né? Aquilo que é praticado em alguns países passa a ser observado, pesquisado, pode ser adotado como prática em outros países, né? Então, eu lembro até, recentemente estava conversando com um professor do curso, agora eu não me lembro exatamente quem era, mas a gente estava falando justamente sobre um protocolo que era de certa forma, e ele falou, não, agora saiu uma atualização, agora acho que era a manobra de desengasgo, se não me engano, teve algumas atualizações recentes. E aí, comentando isso, então é muito interessante a gente ter essa percepção também, né? E aí, nesse sentido, estreitar o relacionamento, né, com os médicos, que acompanham os médicos de ação de confiança, porque os médicos vão estar sempre, né, sendo atualizados e acompanhando tudo isso, né? E o bom desse exame, assim, porque a mulher pode fazer o autoteste. Então, isso a gente consegue abranger, às vezes, população de rua, né? Mulher que está em uma situação mais vulnerável. Tem aquelas que têm medo, simplesmente, da coleta do exame e permite que ela mesma faça, depois traga e mande para o laboratório. Então, isso ajuda muito a ampliar o rastreio, né? Que eu acho que também é uma coisa muito importante, que é uma população de difícil acesso. Sem dúvida. Tem outra população também que é alta da nossa atenção, que são os homens trans. Então, os homens trans, eles devem fazer o rastreamento do colo uterino. Hoje a gente se refere à população que deve ser rastreada como pessoas que têm útero. Uhum. Então, às vezes, essas pessoas, né, os homens trans, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de acesso, uma dificuldade de receptividade mesmo nos atendimentos. Então, é uma população que corre o risco de ficar fora de rastreio. E essa autocoleta é possível, então é outra população que vai começar a ter uma garantia maior de um rastreio adequado a partir desse exame, por ele ser passível de autocoleta. Perfeito, muito interessante. E falando até em alteração, assim, a gente falou um pouco do câncer de colo de útero. Como você disse, muitas vezes o HPV não vai ficar ali, né, não vai causar propriamente nada em termos de sintomática, né? Existe algum outro tipo de doença que pode estar relacionado ao HPV? Então, outros cânceres, né? O câncer de laringe, o câncer de pênis, o câncer perianal. Condiloma? É que o condiloma
Assim, de câncer são esses, né? Câncer são Mas as verrugas, como a gente falou, até verruga de mão, que às vezes dá até em criança, e verruga genital também. A verruga genital também, os condilomas, eles são produzidos pelo HPV, só que HPV sem potencial oncogênico. Entendi. HPV que dá verruga, não tem mais esse potencial. Entendi. E no caso, se a gente vai falando desse caso de verruga, isso não necessariamente vai causar nada pior no organismo, né? A verruga. Mas ela, eventualmente, ela pode incomodar a pessoa. Aí ela pode buscar, vai ser um dermatologista mesmo quem que vai... A verruga genital, quem trata é a gente, mesmo que seja um homem, né? Eu sou ginecologista, mas eu atendo muitos homens com verrugas genitais. Então, a gente faz o tratamento das verrugas. As verrugas, se a gente não fizer nada, com o passar do tempo, elas vão desaparecer. Elas desaparecem. Desaparecem, mas é com o passar de muito tempo, né? 2 anos. Então, é estigmatizante, é uma coisa que constrangedora para a pessoa que possui. Por isso, a indicação do tratamento, de acolher essas pessoas. É medicamentoso mesmo? Não, o tratamento é local. A gente tem substâncias substâncias químicas que cauterizam. A gente tem a possibilidade também de eletrocauterizar as lesões. E existe uma medicação que o nome é o imiquimod, a substância. Ele estimula os fatores imunológicos locais. Então, ele vai tratar a verruga por estímulo do sistema imunológico, dos fatores imunológicos locais. Então, dependendo do caso, a gente usa são tratamentos que a gente expõe para a pessoa e conversa com ela, vê qual que é a preferência, o que ela acha que vai resolver melhor, né? Aquela pessoa que fala assim, não, eu quero me livrar dessas verrugas hoje. A eletrocauterização, porque ela, com uma sessão, ela vai sair dali sem nenhuma verruga. Então, geralmente, a gente expõe as possibilidades de tratamento e vê o que a pessoa avalia junto, vê o que a pessoa prefere. É interessante pensar também nisso que, como você falou, uma das formas de tratar envolve até o estímulo do sistema imunológico. Isso até conversa um pouco com aquilo que você falou, que muitas pessoas vão ter o HPV, ele vai ficar ali, mas ele vai ser eliminado pelo próprio corpo, né? Porque o sistema imunológico vai lidar. A questão é que às vezes vai ser um tempo, né? Às vezes, como você falou, no caso das verrugas, às vezes 2 anos ela vai sair, né? Mas o sistema imunológico vai estar trabalhando e agindo em relação a isso, né? Lembrando que o HPV não tem tratamento. O que a gente trata? A gente trata o que ele produz. Certo. Se ele produz verruga, a gente trata a verruga. Se ele produz uma lesão intraepitelial de alto grau, a gente remove. Então, o que a gente trata são os resultados da ação do HPV. Mas o HPV em si é o próprio sistema imunológico do indivíduo que vai dar conta de eliminar. Por isso é vacina. Porque pega o negócio antes, né? Sim. Thaís, você está concluindo o curso, né? Você chegou a ter, porque durante toda a formação, vocês têm, né, os estágios, né, os internatos. Você chegou a ter experiências com pacientes que chegou a diagnosticar, por exemplo, alguma questão de saúde ligada ao HPV na tua formação? Diagnóstico, não tive. Eu já tive paciente que ela chegou com seu autodiagnóstico porque veio que assim, a gente atende tanto na atenção primária quanto na secundária e na terciária. E quando eu estava em ambulatório de atenção secundária, que era só os encaminhamentos para a ginecologia, eu já atendi mais de uma paciente que vinha com o resultado de exame, que foi falado que estava com alteração, então elas chegavam muito atordoadas, assim, angustiadas, falando que elas tinham câncer de colo de útero, quando na verdade era aquilo que a Arzu falou, lesão intraepitelial de alto grau. Então não era um câncer. Então eu acho que é muito isso que às vezes falta do profissional esclarecer para a mulher, assim, falar que ela não está com câncer, porque às vezes elas vêm do encaminhamento com a certeza de que elas estão com câncer e não, na maioria das vezes não estão. Faltou só uma explicação melhor e a depender, tem algumas que a gente nem tem alto grau, né? É só aquela que às vezes fica, acho que de uma forma mais leiga em cima do muro, que você vai acompanhar um pouco mais de perto. Então, essa mulher vai repetir com 6 meses e você vai acompanhar. Não necessariamente você vai ter que retirar a lesão
nem nada nesse sentido. Então, acho que eu nunca cheguei a ver diagnóstico, mas já vi mulher que veio achando que tinha e não tinha, entendeu? E só precisava ser acompanhado. Na sua prática do consultório também acontece esse tipo de situação, de às vezes a paciente chega... Então, eu aqui na rede pública, né, há 30 anos, eu atuo como responsável pelo ambulatório de patologia do trato genital inferior e colposcopia, que é um exame que a gente faz para a gente ver melhor o colo e identificar essas lesões de alto grau. Então, assim, isso é o dia a dia do meu ambulatório aqui na rede pública. É o dia a dia. São mulheres com o Papa Nicolau alterado que vêm para a gente investigar. Tem alguma coisa que mereça ser tratada ou não tem nada de importante. Então, são essas pacientes que eu recebo. A minha função é exatamente isso. Rastreamento e diagnóstico das lesões de colo uterino. Então, a gente recebe muito isso. Aquela paciente que veio com Papa Nicolau alterado, veio só para uma investigação, mas já chega com aquela ideia, né, de câncer. E é muito comum elas falarem assim, ai, doutora, eu tenho uma filha de 4 anos, eu não posso morrer. E às vezes é só uma citologia alterada, às vezes não é nem uma lesão de alto grau, às vezes é menos que isso, mas é o que a gente falou. Como as mulheres só sabem que o exame de Papa Nicolau ele tem uma relação com câncer de colo, qualquer falou que tem alguma coisa alterada do Papa Nicolau, elas já acham que pode ser câncer. E que para elas é como se fosse positivo ou negativo. Se tá negativo, não tem câncer. Se tá positivo, independente do que seja, é câncer. Então, acho que às vezes falta até um pouco essa educação antes da gente conseguir, porque elas entendam que não necessariamente, entendeu? Perfeito. Que a gente tá querendo prevenir que não tem. Não, é interessante, né? Até para tranquilizar as pessoas, ótimo. Ninguém gosta da ideia, né? O câncer é uma coisa também que, obviamente, as pessoas têm muito medo. Felizmente, acho que a gente está sempre conversando nisso, né? No episódio anterior, a gente falou sobre o câncer coloretal e a gente falou muito sobre como a medicina também tem avançado no tratamento do câncer, né? Mas lógico que a gente não quer ter a doença, mas assim, felizmente a gente pode contar com muitos recursos hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo também ter essa consciência de que nem sempre é o câncer, né? Você vai viu alguma alteração, vai investigar, vai ver a fundo e ver se aquilo realmente pode evoluir para isso ou não. E vai ter esse acompanhamento médico, né? No caso da transmissão, os preservativos, eles podem ajudar ou, nesse sentido, lógico que eles ajudam a prevenir uma série de infecções sexualmente transmissíveis, né? Quanto ao HPV, como é que é isso em relação à questão dos preservativos? Infelizmente, o preservativo não garante a proteção contra o HPV, porque não é só mucosa, não é só líquido, é pele a pele também, né? Então, o HPV é muito prevalente mesmo, como você disse, e esse é um ponto importante. É muito importante diferenciar a infecção por HPV das demais infecções sexualmente transmissíveis. Porque olha o que a gente está falando. A gente está falando aí que mais de 80% da população sexualmente ativa vai ter HPV em algum momento da vida. Mais de 80% da população sexualmente ativa. Alguém algum dia já falou assim, não, sífilis, mais de 80% da população vai ter um dia. Não. Gonorreia? Não, é assim mesmo. Mais de 80% da população vai ter. Não. Então, quando a gente embora seja uma infecção sexualmente transmissível, a gente precisa colocar ela em outro balaio, em outro cestinho. Não dá para deixar ela no mesmo cestinho das demais doenças sexualmente transmissíveis, né? HIV, gonorreia, clamídia, sífilis. Então, é importante a gente entender que a infecção, ela está em outro cestinho, como eu costumo dizer. E para essas outras doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, a camisinha, ela realmente é capaz de praticamente zerar, né, essa possibilidade. Sim. Mas com relação ao HPV, é claro que a gente acredita que reduza, mas a gente não tem essa... A gente vê que a camisinha não impede. Sim. Né? Mas é interessante a gente falar isso também, agora num contexto um pouco mais geral, porque a gente também percebe hoje em dia
movimentos como, por exemplo, existe a profilaxia pré-exposição no caso do HIV, né? Mas a gente já tem, aí tem pessoas que, porque talvez tinham medo só do HIV, e a gente tem pessoas abandonando o uso de preservativo. E no caso do HPV, por exemplo, até citei o HIV agora. O HIV, por protocolo, quando você identifica um paciente que tem HIV, a gente até fala com o paciente sobre parceiros, né? Para dar esse exemplo. No caso do HPV, é preciso rastrear alguma coisa relacionada a parceiros? Não. Quando você detecta, por exemplo, uma lesão intraepitelial de alto grau, a gente sabe que isso acontece depois de anos que o HPV persistiu no organismo daquela mulher. Então, ela, às vezes, teve relação antes do parceiro atual, e a infecção pelo HPV é inerente à atividade sexual. Então, é uma infecção que não é privilégio de um ou de outro, não é descuido de um ou de outro, porque, como a gente está falando, não tem uma forma de prevenir. A nossa prevenção segura é vacinação. Importante a gente falar isso também, até porque às vezes as pessoas de um diagnóstico, seja do HPV, né? Às vezes caem num ciclo de uma banha. E não é o caso aqui, né? Que a gente não tem essa relação tão direta estabelecida. Mas isso ainda acontece muito, Bruno. Isso ainda acontece muito, a pessoa, né, a mulher fica muito chocada e a primeira coisa que ela pensa é, né, o que meu parceiro fez, o que acontece e tal. E é importante a gente deixar claro, né, que nenhuma infecção sexualmente transmissível é um atestado de traição, né? Então, é importante a gente desvincular uma coisa da outra. Muitas vezes o relacionamento já vem trazendo indícios, a mulher às vezes já está desconfortável com alguma coisa e tal. Aí, quando chega uma coisa dessa, pronto. E, às vezes, essa infecção pelo HPV, ela acontece nos primeiros anos de vida sexual. Então, às vezes, foi lá no começo, né, da atividade sexual. E, mais uma vez, né, a infecção pelo HPV, a gente tem que pensar assim, como uma infecção que é inerente à atividade sexual. Ela não é alguma coisa que você realmente consiga prevenir de uma forma eficaz, a não ser pela vacinação, né? Professora, eu imagino, assim, agora pensando nos casos em que evolui para uma doença mais grave, alguma coisa assim. Para as mulheres, deve ser uma preocupação muito grande a questão de gravidez, né? Porque às vezes ela tem plano de engravidar, e às vezes lida com o diagnóstico. Existe um risco, eu não sei, realmente, né, nos casos mais graves, isso pode vir ter que remover o útero, coisa assim? O que pode acontecer? No caso de câncer. No caso de câncer, isso. No caso de câncer, quando a gente tem diagnóstico de câncer de colo de útero, quando já é câncer mesmo, os cânceres até em fase inicial, eles vão requerer a retirada do útero. Então, no caso do câncer, a indicação, o comprometimento do futuro reprodutivo da mulher é uma coisa que vai acontecer no caso do câncer. Agora, as lesões intraepiteliais de alto grau, elas... foi bom você ter falado na gravidez, porque veja bem, vamos supor que uma mulher, eu acabei de dar, que isso é uma situação até frequente no meu dia a dia, acabamos de detectar que tem sim, lá no colo uterino, uma lesão intraepitelial de alto grau. E essa mulher está grávida. O que a gente vai fazer? Pré-natal. Nós não vamos mexer com essa lesão. Durante toda a gravidez, a gente não tem recomendação de tratar. Porque a evolução de uma lesão de alto grau para câncer é uma coisa de anos. 5 anos, 7 anos, 9 anos. É uma evolução muito, muito lenta. Se for evoluir para câncer, vai demorar muito. Então, se eventualmente detecta-se uma lesão intraepitelial de alto grau no início, durante a gravidez, a gente não vai fazer absolutamente nada com isso. A gente vai fazer o pré-natal, vai aguardar e 2 meses depois do parto, a gente vai fazer o procedimento para retirar essa lesão. E lembrar também que a gestação não contraindica a coleta do preventivo. É possível fazer a coleta. É totalmente seguro.
E é importante pensar nisso também, porque quando você diz, por exemplo, posso até identificar uma lesão durante a gravidez, mas eu não preciso agir durante a gravidez quando essa lesão. Para que as pacientes também entendam que isso não é um descaso, né? Eu imagino que vez ou outra pode estar com uma paciente, mas como assim? Eu estou com uma lesão, não vai fazer nada. Mas isso Mas quando a gente está diante do paciente nessa situação, a nossa abordagem é bem detalhada, né? Então, a gente explica o porquê. Então, a nossa conduta é exatamente no sentido de não passar essa impressão, que é exatamente no sentido de que não há necessidade de tratar, né? Não há pressa, e o tratamento ele pode prejudicar a evolução da gravidez, e principalmente porque não tem essa pressa. Então, a gente aborda isso com todo o detalhamento necessário, né? Mas essas mulheres geralmente ficam tranquilas, elas conseguem ficar tranquilas, levar a gravidez adiante. Uma coisa interessante é que se ela tem parto normal, o colo vai ter uma dilatação enorme, vai passar o neném ali pelo colo. Então, isso produz microlesões, né? Pequenos ferimentos ali, ruptura de vaso e tudo. Então, todo esse processo ele estimula os fenômenos imunológicos locais, e muitas vezes, quando a gente vai procurar aquela lesão depois de um parto normal, acabou, não tem mais, né? Não tem mais. interessante. É interessante porque, às vezes, pode surgir essa dúvida, né? Nossa, será que vai ter que ser cesárea por causa de ter essa lesão do colo? Pelo contrário. O parto normal ele pode beneficiar grandemente até na resolução da lesão. Perfeito. Bom, a gente está se aproximando já do fim do nosso papo, né? Mas retomando, assim, só para a gente recapitular, então, o que é importante sobre isso? Acompanhar periodicamente, né? Dentro daquela periodicidade que vocês compartilharam, ter essa atenção no caso de identificar uma lesão. Aí sim avaliar, né? Tem essa mudança de protocolo que você citou também. E o que mais que as pessoas precisam saber, em linhas gerais, para elas acompanharem? Olha, na minha opinião, é pensar assim, que preservativo é uma grande intervenção, é uma intervenção importante, né? O casal para abrir mão do preservativo, né? As pessoas com suas parcerias para abrir mão do preservativo, isso deve ser uma pactuação ali deles, né? Das pessoas. A vacinação para os nossos adolescentes aí de 9 a 14 anos, a gente está, inclusive, até esse mês de dezembro, no processo de resgate. Todos os adolescentes de até 19 anos estão podendo tomar a vacina do HPV agora, para a gente fazer esse resgate. E ter essa clareza que o exame de Papa Nicolau é um exame de rastreamento de alterações no colo. A gente não está procurando câncer. É muito difícil uma mulher que se submete ao exame com a periodicidade recomendada, dificilmente a gente vai ter câncer. O máximo que a gente pode ter são essas alterações aí produzidas pelo HPV, que são manejáveis, né? E acho que, pensando nesses outros cânceres que a gente falou, laringe, região perianal, mais uma vez lembrar que a vacina protege contra esses cânceres também, né? O câncer de pênis. Então, apesar de não serem tão frequentes quanto o câncer de colo de útero, mas eles acontecem. E a vacina previne esses também. Sim. Então, acho que é isso, é entender que teste de rastreamento, quer seja pelo bom e velho Papa Nicolau, quer seja pela pesquisa de HPV, que é o que está vindo agora, o importante é que seja feito o rastreamento com o teste que a gente tiver à disposição. No SUS tem a vacina agora, que são até os 19, né? Mas eu lembro de ter lido que até os 45 anos existe uma vantagem de tomar essa vacina. Isso. E tá certo isso? Tá certo, tá certo. É que já passou o momento HPV, né? já passou. Sim, mas a vacina ela é interessante até os 45 anos. Mesmo que a pessoa já tenha iniciado a vida sexual. Mesmo que já tenha iniciado a vida sexual. Então, a vacina é interessante.
mas a gente precisa sempre pensar o seguinte: o ideal, a vacina antes do início da vida sexual, mas depois disso ela continua. Então, ela está disponível nas clínicas privadas até 45 anos e ela tem um valor, sim, mesmo depois de iniciar a vida sexual. Perfeito. Aí está se formando, hoje a gente está no dia da gravação, amanhã é sua formatura. E você já está com planos, inclusive, de ir para a área de ginecologia e obstetrícia, certo? Eu entrei querendo ginecologia e obstetrícia, e aí eu conheci a Ângela no primeiro período, no meio da faculdade, e eu fui monitora 4 anos, dos 6. Então, só o último ano que eu não fui. 6 meses, né? Que os 6 meses passados eu ainda fui. E eu entrei querendo e continuo querendo. E qual o papel da professora Ângela nessa decisão? Eu já entrei gostando. Depois que eu conheci a Ângela, então, assim, acho que a saúde da mulher, eu sempre gostei. Mas depois de conhecer a Ângela e ter mais contato, poder garantir, né, a saúde reprodutiva da mulher e o direito da mulher, o espaço dela, respeitar o espaço dela, dar voz a ela e ela ser principalmente protagonista do próprio parto, porque é algo que a gente vê muito. Então, isso é um ponto que se a gente puder fazer a mínima diferença, já é muito importante. E garantir o direito delas, porque eu acho que, querendo ou não, a gente ainda é muito vulnerável no mundo, né? Ser mulher não é fácil. E ter alguém que lute, que tente garantir seus direitos, principalmente reprodutivos, é algo que sempre me tocou. E depois de conhecer a Ângela e ver quando você tá com alguém que gosta do que faz, meio que a gente gosta mais ainda. E eu já gostava. Então agora eu falo que eu vou terminar a faculdade e eu vou sentir falta da monitoria, falta da Ângela. Então acho que a GO sempre foi um sonho e acho que a faculdade só me deu certeza mesmo. Bacana, Lê, você entrou com esse plano e esse plano se confirmou. O que você acha, Ângela, da escolha dela, conhecendo o país? Então, Bruno, eu até me emociono para falar, né? Porque ouvindo a Thaís falar, eu sou de causas, né? Eu luto por causas, eu luto por bandeiras. Então, essa questão da saúde da mulher com respeito é uma coisa muito importante para mim. Então, ouvindo a Thaís falar, ver toda a trajetória dela, ela teve uma contribuição enorme com as turmas depois dela, por ela estar atuando na monitoria. Então, a gente vê que outras pessoas vão vindo atrás da gente e vão vindo também com esse cuidado, com esse interesse em zelar pela saúde da mulher, em zelar por uma saúde sexual respeitosa das pessoas, né? É uma coisa, você imagina, né? O meu contentamento de ver a Thaís com esse propósito, e ela é realmente uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito firme. Eu sei que vai abraçar essa causa com todo amor, então dá um contentamento muito grande. Sim. Né? Eu percebo a sua emoção porque está entregue, né? E a gente vê, na verdade, quando nós estamos seja no centro de simulação avançada, quando está, por exemplo, fazendo sua última prova, a gente sempre vê a sua emoção também no último contato com os alunos que estão concluindo. E acho que é isso mesmo. É bacana também esse relato. A gente viu que a Thaís, por exemplo, você tinha várias respostas aqui na ponta da língua. Do tempo, da periodicidade. E é bacana também a gente valorizar esse tipo de experiência, né? Você falou que você foi monitora, né, por alguns anos. Então, são oportunidades muito legais de estar junto com professores que já estão atuando ali há muitos anos, que podem inspirar a gente mesmo, né? Eu acho isso... E eu acho que a monitoria da Ângela em específico, a gente consegue aprender ensinando. Então, a gente consegue também ajudar os alunos a conseguirem buscar o próprio aprendizado. E eu sempre brinquei com ela que toda vez que tinha os GDs de vice, quem faz vai saber o que é, eu aprendia muito. Então, eu sempre tive muito contato, sempre gostei de saúde da mulher. E toda vez que eu era de algum grupo que tinha esse assunto, eu sempre aprendia muito. Eu anotava muito para os grupos que eu ajudava, entre aspas. Então, é algo que durante os anos para mim foi muito bom. Foi uma troca muito grande. Eu aprendi muito não só a saúde da mulher, mas eu acho que as monitorias ajudam a gente até em trabalhar em equipe, em entender o espaço e o tempo do outro, e isso reforça mais ainda essa questão de direito, de bandeira, de levantar lutas, que é muito difícil. Eu também sempre tive esse viés. Eu acho que eu falo que a Ângela é minha mãe acadêmica. E aí foi meio que um encontro mesmo, que eu acho que a gente sempre teve propósitos muito parecidos. Mas é inspirador mesmo ouvindo falar, porque a gente vê que a medicina lógica é esse cuidado do ser humano que a gente tem em todas as especialidades,
Mas vai além disso, né? Vai no sentido de garantir a melhor forma de conduta da vida das pessoas mesmo, de garantir o direito delas, né? Direitos. E acho que as mulheres saberem o direito delas também, porque muitas não sabem. Perfeito. Infelizmente, não tem quem guarde o direito delas. Aí acho que é um ponto que me incomoda e que eu quero muito fazer diferente. E acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa ou a gente deixa a Thaís ir formar? Vamos deixar a Thaís formar. Vamos deixar a Thaís formar. Gente, Ângela, Thaís, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Acho que foi muito... Acho que elucidou muito bem, né, todo esse assunto. E reforçar para as pessoas também que, se elas tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, também de buscar o médico, a médica que acompanha, né, e buscar se informar. Bom, a gente agradece você também que nos acompanhou. Vamos reforçar que, para quem quiser acompanhar o trabalho, né, os conteúdos e tudo que acontece aqui no curso de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas, o Instagram é @medpucmgpocos. medpucmgpocos. Esse foi o Fala que eu te ausculto de hoje. A gente espera vocês numa próxima edição. Muito obrigado.